eu sou talvez a única pessoa, talvez do mundo, estou exagerando, que não tem Instagram. Daqui eu acho que eu sou o único. Estou certo? A irmã Raimunda tem? Também não? Então só eu e a irmã Raimunda. Ainda não fui cooptado. Então eu evidentemente tenho uma ideia do que é um perfil. Não é isso? Mas eu fui perguntar a Ana Paula, que é expert em perfis de Instagram, e eu fui perguntar a ela, estou brincando, né? Claro, ela tem o seu Instagram, André também, da Umivete também, e os irmãos. Perguntar a ela quais são as informações que normalmente as pessoas colocam no perfil do Instagram. Então ela me relacionou aí a idade, né? Alguns identificam a sua profissão, alguns fazem questão também de assinalar o seu estado civil, a sua religião, né? A religião que professam, ainda que nem sempre as postagens e a conduta correspondam com a identificação, né, que ele coloca no perfil. Enfim, algumas preferências, né, de músicas, de filmes. E aí soltaram lá, acho que foi o André, disse assim, e alguns colocam frases, né, que são memoráveis ou que marcam a vida da pessoa. Isso é o que se faz hoje com os perfis de Instagram. Mas eu quero dizer aos irmãos que perfil não é só para o Instagram. Perfil, na verdade, quando é o perfil pessoal, é um resumo das características de uma pessoa. E ele pode fazer isso também profissionalmente. No caso, profissionalmente, você faz uma breve descrição, né, um resumo, sobre as suas experiências na sua carreira profissional, descreve ou identifica as suas principais habilidades, as suas competências, né? Experiências que você já teve, para, inclusive, evidentemente, em caso de você ser candidato a algum tipo de cargo, a algum tipo de emprego, essas informações estejam disponíveis e as pessoas encontrem, então, preciso de alguém com este perfil, e este perfil pode ser o seu, né? Mas também na área da psicologia, mais na área de recursos humanos, se faz um perfil comportamental. Eu também não sou especialista nessa área, nem vou entrar nessa seara. A Ana Paula pode me corrigir ali, à medida que ela vai desenvolvendo a intimidade com o sogro, né? Então, isso está errado, não é bem assim. Mas então, mais brevemente, o perfil comportamental de alguém é um conjunto, né, de características pessoais, né, que ajudam aos psicólogos, às pessoas que estão fazendo recrutamento, a entender as atitudes e as reações que as pessoas têm diante de algumas situações diferentes, né? Situações diversas da vida. Então, que tipo de reação fulano teria submetido a um estresse ou alguma dificuldade assim que seja repentina? Então, pensando nesse aspecto, a história de Ruth, ou a história narrada no livro de Ruth, nós temos aí algumas informações sobre perfis de pelo menos 3 pessoas. Tanto no aspecto pessoal e eu diria muito comportamental, não é verdade? E não, evidentemente, o nosso tempo não é suficiente para que a gente desenvolva ou compreenda esse perfil das 3 pessoas, não é? E o livro de Ruth, ele é encantador. Disse isso no pequeno grupo mais de uma vez, todas as vezes que a gente refletia.
E é muito fácil a gente se encantar, né, com essa história do livro de Ruth, mas também é fácil a gente se perder ou perder de vista Jesus no livro de Ruth. Alguém vai dizer assim: não vi Jesus no livro de Ruth. O nome Jesus não é citado. Então, a Bíblia, como um todo, é uma história. É a história da redenção. E a história de Ruth é uma história dentro da história maior da redenção da humanidade. E essa história, de uma maneira muito, eu diria clara, ou de uma maneira intencional, o autor do livro de Ruth, ele apresenta algumas características do perfil de Boaz que eu queria destacar nesta noite, para que a gente pudesse identificar nesse perfil de Boaz aquilo que aponta para Jesus, aquilo que seria parecido com o que Jesus fez para a minha vida, para a sua vida, para toda a humanidade. Então eu quero hoje refletir sobre o perfil do Redentor. E eu quero analisar 5 características do Redentor, usando a pessoa de Boaz, evidentemente sempre apontando para Cristo, sempre fazendo lembrar Cristo Jesus. Eu quero ler com os irmãos o texto de Ruth, no capítulo 3, o versículo 9. André deve colocar aqui nos slides, né? Ruth, capítulo 3, versículo 9. Quando Ruth então está dormindo aos pés de Boaz, Boaz acorda e pergunta: quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um resgatador. Tu és um resgatador. Agora, quero lembrar de Cristo. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tu és um resgatador. Jesus é um resgatador de muitos. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Atende, ó Deus, as nossas orações que fizemos neste lugar, para que a tua palavra, ó Deus, seja verdadeiramente compreendida e que a tua redenção seja espalhada, derramada sobre as nossas vidas e sobre todo aquele, Pai, que nos cercam. Oramos assim, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na cultura grega e hebraica, e por que eu falo grego e hebraico? Não falo grego, não conheço grego e nem hebraico. Mas, como nas mensagens que foram pregadas aqui, as duas palavras, ou essas culturas foram analisadas. Por que elas foram analisadas? Quando você lê o Velho Testamento, todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a palavra redenção, ou redentor, resgate, remidor, que são palavras que têm o mesmo significado na Bíblia, ela foi escrita em hebraico e em grego. E elas têm o mesmo significado. O pastor, inclusive, nas suas mensagens, destacou a palavra hebraica, né, que é para redentor, ou resgatador, ou remidor. A palavra é Goel. Não sei se a pronúncia é essa.
E redenção, né, que seria aquela palavra que está associada a redentor, ou resgate, ou remissão, seria goelá. Não sei se também é essa a pronúncia. Isso em hebraico. Quando a gente vê essa palavra escrita no Novo Testamento, que aparece bem menos vezes do que no Velho Testamento. Na verdade, num levantamento que eu fiz, num dos comentários bíblicos, diz que aparece 10 vezes, de forma que ela mostra que o resgate que aparece no Novo Testamento, ou a redenção, a remissão que aparece no Novo Testamento, ela é incomparável ou sem paralelos com relação a qualquer resgate que possa ter acontecido ao longo da história de alguém. Mas há similaridades das quais a gente pode extrair lições, porque a palavra, quer seja no grego ou no hebraico, tem um significado de aquele, ou seja, o que é um resgatador, o que é um redentor, o que é um remidor, é aquele que livra outra pessoa ou alguém através do pagamento de um preço. Ele paga para resgatar, para tirar aquela pessoa de uma situação de perigo ou de escravidão ou de problemas, de dificuldade. A gente, essa semana, por exemplo, semana passada, né, tivemos a celebração do Dia da Consciência Negra. E essa ideia de resgate também acontecia com relação ao escravo. O escravo alforriado era resgatado. Um senhor assumia, pagava o preço para resgatar aquele escravo. É evidentemente que aquele escravo, como forma de gratidão, muitas vezes acabava se submetendo a servir durante toda a vida aquele que o resgatou. Algumas vezes, e quase sempre, esse resgate se dava pela graciosidade ou pela generosidade daquele senhor que gostaria de ver aquele escravo livre. É claro que essa escravidão da qual nós estamos nos referindo, ela tem toda uma restrição, porque o escravo que viveu a vida toda escravizada, quando recebia essa alforria, quase não conseguia viver plenamente esta liberdade. Por isso que a liberdade ou o resgate que Cristo faz em nossas vidas é sem paralelo, porque Ele nos tira de uma escravidão do mundo, da escravidão do pecado, da escravidão das nossas próprias vontades e nos liberta para vivermos uma vida de liberdade, da qual nós não nos submetemos mais, nós temos a condição de poder negar ou de poder não fazer mais aquilo que anteriormente nós fazíamos. Ele nos libertou. Aquele que livra, então, o redentor, ou o resgatador, o remidor, é aquele que livra através do pagamento de um preço. Então eu quero pegar dessa história de Ruth, que eu não sei bem se a história é de Ruth, se é de Noemi, ou se é de Boaz. Qualquer um deles são apenas personagens que vão ilustrar a maneira como Deus agiu por meio do seu Filho para nos resgatar. Então, essa história, ela é uma história não da redenção de Ruth, mas é a história sobre a nossa redenção. Não é somente a história do resgatador de Ruth, é sobre o nosso resgatador, que é Jesus. Então, a história, que eu não vou ler
até porque ficaria muito cansativo, ela é marcada por tragédias, por perdas, por restauração, desespero em alguns momentos, mas também vitória, né, triunfo. É uma história que, se fosse filmada, fosse gravado, né, se a Netflix, naquele tempo, resolvesse filmar Netflix, Prime Video, enfim, seria um sucesso de bilheteria, acredito que sim. Seria muito melhor do que muitos desses filmes que têm sido passados por aí. Mas porque essa história, ela representa um cotidiano que quase todos nós nos identificamos. Se você notar, não há aquilo que a gente pensa que é sobrenatural. Você não vê um relato de um milagre desses que você diz assim, olha, de repente a pessoa que saiu caminhando por sobre as águas, ou de repente ela estava em dificuldade e apareceu toneladas e toneladas de milho e de cevada para ela. Nada disso, ela tem que, desesperada, por exemplo, ela tem que ir a um local para poder recolher das espigas ou da cevada que caísse, que sobrasse, né, e que ficasse lá do caminho, e às vezes os segadores, né, aqueles que colhiam, deixavam cair de propósito, que era exatamente a maneira que Deus deixou estabelecido para que os necessitados não passassem por tantas privações. Então, a história é só relembrando alguns lances da história. A história de um homem, né, que é de Belém, de Judá. De Belém, de Judá. Isso fala alguma coisa aos irmãos? E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, isso é profecia de Isaías, que há de apacentar o meu povo de Israel. É Jesus. Jesus é de Belém. Belém é a casa do pão, é o significado da palavra Belém, é casa do pão. Curiosamente, faltava pão em Belém. E Elimeleque, então, vai para um local chamado Moabe. Ele, sua mulher, Noemi e 2 filhos. E vai para Moabe, num tempo de fome. Moabe, para quem não sabe, não tem uma história muito promissora, né? A Moabe é um povo que surge do incesto de Ló com suas filhas, a filha mais velha. Não é um início muito auspicioso para um povo, para uma nação. Mas como se não bastasse essa origem moralmente que envergonha a sua nação, na história, durante a peregrinação, durante a travessia do deserto, saindo do Egito para a Terra Prometida, quando eles chegaram a um local chamado Sitim, isso está em Números capítulo 25, as mulheres moabitas seduziram os homens de Israel para praticarem e cometerem imoralidade sexual. E além de cometerem a imoralidade sexual, também os levaram a adorarem outros deuses, a serem idólatras. Como consequência disso, milhares de homens de Israel foram mortos no deserto. Para onde Moabe, ou para onde Elimeleque levou a sua família? Para esse local. Lá chegando, isso evidentemente mostra uma realidade do mundo, das nossas vidas. Nós vivemos em meio a uma sociedade corrompida, sem valores. Essa tragédia
ou essa situação trágica, retrata a tragédia também das nossas vidas do ponto de vista espiritual. Às vezes nós estamos muito bem do ponto de vista da nossa formação, da nossa condição econômica, de todas as outras nossas relações, mas estamos absolutamente perdidos espiritualmente. Então, vai para Moabe, e esses 2 filhos casam-se com moabitas, e antes que essas mulheres, as mulheres dos filhos de Elimeleque tivessem filhos, tanto Elimeleque quanto os seus filhos morrem. Então nós temos agora 3 mulheres viúvas, a sogra, uma viúva e pelo perfil amarga, revoltada com a situação, e 2 noras, e Noemi então comunica às suas filhas que ela vai retornar para Belém. Uma das noras, órfã, decide ficar. Vou ficar aqui com os meus pais, vou ficar neste local, continuar minha vida aqui. E a outra nora, Ruth, diz: irei contigo, seguirei o teu Deus. Uma das decisões que aparentemente parecia ser errada. Ela agora decide sair da cultura, essa cultura tradicionalmente imoral, pagã, e resolve se submeter a obedecer os mandamentos do Deus de Israel. Então elas voltam. No final então do capítulo 1, tem que elas voltaram das terras de Moabe, Noemi com sua nora Ruth, a moabita. E aí tem um vislumbre, eu diria, de esperança, porque diz assim: chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Não foi no final da colheita da cevada, foi no início. Imaginem 2 mulheres com fome, desprovidas de qualquer recursos, desesperadas, chegam ao local onde já tinha terminado, já tinha concluído a colheita. Como elas recolheriam as sobras? Certamente morreriam de fome. Então elas chegam necessitadas e desesperadas, sem comida, sem família, sem herdeiros, sem nada, mas chegam no início da colheita, um sopro de esperança para a vida daquelas mulheres. Este é o cenário para o capítulo 2, quando então temos do autor do livro uma informação dizendo então que Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Há 2 informações do perfil de Boaz que chamam a atenção nesse versículo. A primeira é que ele era da família de Elimeleque. Nós não colocamos a nossa filiação, ou o nosso sobrenome nos nossos perfis, mas não é só a informação sobre a origem familiar de Boaz que é citada aqui nesse versículo. É também identificado que ele era um homem rico e influente. E esse influente aí pode também significar alguém que era honrado naquela sociedade, era alguém respeitado pelas pessoas daquela cidade,
de Belém. Mas essa informação, a princípio, Noemi e Ruth sequer tinham contato com esse homem, sequer sabiam que ele existiam. Lembrem que nós estamos lendo a história, mas nós sabemos do curso da história e sabemos o final da história, mas aquelas pessoas que estão vivendo a história ainda estão seguindo cada passo sem saber que um dia elas chegariam a esse homem. Mas o autor da história, o autor do livro, informa para os leitores que elas tinham um parente rico, um parente próximo, rico e honrado, rico e influente em Belém. Então ela vai seguir. Então Ruth vai recolher, diz o texto. Ela decide então recolher espigas no campo de quem? Vocês devem responder de Boaz, mas não é isso que diz o versículo 3. Quando ela diz a Noemi que ela vai recolher espigas, ela diz: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela não sai setada, como a gente diz, ela não sai decidida a ir para o campo de Boaz, para a fazenda de Boaz. Ela diz: eu vou procurar alguém que permita eu recolher as sobras que ficarem pelo caminho. E aí Noemi diz: vá, minha filha, se você não for, nós vamos morrer de fome mesmo, vá. E aí diz o versículo 3, casualmente, alguém diria por sorte, eventualmente, por acaso, nós diríamos providencialmente. Mas o autor está narrando a história. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Então, essa casualidade que parece ser, que às vezes nós pensamos que é casualidade, mas nada acontece por acidente, é desígnio de Deus. E é desígnio de Deus até para os moabitas. Em meio a tanto sofrimento, a tanta desgraça, há uma redenção a caminho. Irmãos, às vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias, estamos tão envolvidos nela, que a gente não consegue vislumbrar o plano maior de Deus, a história maior da redenção. Onde Deus foi lhe buscar, onde você estava. Não é só a sua salvação que estava em curso, mas é a salvação da sua família, é a salvação dos seus vizinhos, é a salvação dos seus conterrâneos. Porque esta palavra que foi levada por Elimeleque, ou por esse exemplo, esse testemunho que Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi levaram a Moabe, converteram Ruth. Eu digo isso, eu não sei o que atraiu Ruth a Noemi, porque não parece, pelo perfil comportamental de Noemi, que ela era uma crente dessas exemplares. Mas a Ruth expressa um desejo profundo de seguir o Deus de Noemi. Então não era só a influência do sogro e do marido, era também a influência da sogra, amarga Noemi. É desígnio de Deus. Então aqui nós estamos caminhando para encontrarmos a primeira característica do Redentor, que está no versículo 5. O versículo 5
diz que Boaz chegou então, antes do versículo 5, Boaz chegou então na sua propriedade e logo deu conta de uma moça, diferente daquelas que estavam trabalhando para ele. Então ele dirige-se aos seus trabalhadores e pergunta, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Quem é aquela menina? Quem é aquela jovem? Quem é aquela mulher? Não acredito que Boaz usasse gíria, mas se ele fosse paulista, ele dizia, quem é aquela mina? Aqui nós temos a primeira característica do Redentor, ou de um Redentor. Ele procura os desamparados para serem sua família. Ele chegou na sua propriedade, quando ele correu à vista, ele diz, tem alguém diferente nela, e não a desprezou. Perguntou, quem é aquela moça? A quem pertence aquela moça? Quando Jesus, eu queria que o André colocasse aqui, Mateus 11, 28. E o texto de Mateus 11, 28 diz, são palavras de Jesus, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quando Jesus olha para as pessoas, lembra do caso de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus, mas parece que Jesus avistou Zaqueu antes e disse, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Então, nós encontramos a primeira característica do Redentor, é que ele procura os desamparados para fazerem parte da sua família. E no texto de Lucas 19, versículo 10, diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ruth estava desesperada, perdida. É claro que o sentido, nós estamos falando da vida, da sobrevivência dela, mas Jesus é autor de uma tão grande salvação, muito maior do que essa nossa restrição a esta vida. A projeção de Deus para Jesus Cristo é para a eternidade. Ele nos resgata e alimenta-nos para toda a eternidade. Eu sou o pão vivo, diz Jesus, que desceu do céu e que dá vida ao homem. Ele é a água que dessedenta aquele que está com sede. Essa é a primeira característica do Redentor. E aqui vem o cenário, continua, para a segunda característica. Porque depois que o capataz identifica quem é a moabita, diz assim, o capataz, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi, sequer disse o nome dela. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Então ele dá um perfil comportamental de Ruth, de uma mulher de iniciativa, dedicada, esforçada, caracteriza Ruth como uma mulher de conduta irretocável. E que certamente Boaz, ou parece que Boaz já tinha ouvido falar daquilo que Ruth estava fazendo com a sua sogra. E então ele vai juntando as informações que ele já tinha da cidade, dos moradores de Belém, e agora o capataz
aquele encarregado da propriedade dele diz para ele. Então, o versículo 8, temos a segunda característica de um resgatador. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. A segunda característica é que ele se compadece dos necessitados, dos desvalidos. Primeiro, ele procura os desamparados. Segundo, ele se compadece dos desamparados. Mateus 9:36. Veja o que Jesus diz, ou faz, ao ver as multidões. Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse é um texto que está ligado ao envio de trabalhadores para a seara. Quando Jesus viu a multidão, evidentemente ele estava falando desamparadas e desesperadas espiritualmente, então eles orem para que envie trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus tem compaixão da multidão. Há um outro episódio na vida de Jesus, está em Mateus 15:32, em que Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. É o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois de 3 dias ensinando, pregando para uma multidão, os discípulos então estão a ermo, estão num lugar afastado, não há armazém, não há supermercado, Mateus próximo, e então ele diz: deem de comer a eles. Senhor, não tem comida, vamos dispensá-los, vamos mandá-los ir para casa para eles poderem comer. Não, porque no caminho eles podem desfalecer, eles estão fracos, são 3 dias comigo. O que vocês têm aí? A gente recolheu aqui de um rapazinho aí, o adolescente, 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. Sobraram 12 cestos cheios. E todo mundo comeu e se fartou. A minha esposa disse que não combina pão e peixe. Aí eu disse: já pensou tu estar ali comendo pão e peixe? Mas seguindo, então ele se compadece dos necessitados, dos desvalidos. E no versículo 9 diz assim, temos a terceira característica. Preste atenção, são palavras de Boaz. Onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Diz ele assim: darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. A característica é: ele protege e livra do mal os desamparados. Ele teve o cuidado de dizer: olha, se você tiver necessidade, beba dessa água, não se afaste daqui. A gente não tem ideia disso. É uma realidade muito diferente da nossa. Mas a Ruth estava absolutamente exposta. Ela poderia ser violentada, porque ela não tinha amparo de ninguém, não tinha família, era moabita, com uma fama ruim. Mas Boaz, quem é essa moça? Venha cá. Eu quero garantir que você não vai correr perigo. João 17:12. João 17:12 nos mostra como isso pode ser percebido em Jesus. Enquanto estava com eles, a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus,
Preocupado com os discípulos, ele ora a Deus Pai: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu não sei se os irmãos vão lembrar também o episódio da crucificação de Jesus, o momento anterior à crucificação de Jesus, quando os guardas armados das armas mais fortes chegam para prender Jesus. Jesus protege os seus discípulos de forma que nenhum deles passa por situação de correr risco de ser preso. Na verdade, depois que os guardas chegam, eles fogem. Mas Jesus tem o cuidado de dizer: não, neles vocês não vão tocar. O problema de vocês é comigo. Jesus sempre se preocupou em proteger e livrar do mal aqueles que o seguiam. Então, o remidor protege e livra os desamparados. A quarta característica, versículo 14, 2:14, diz assim o versículo: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. E o versículo, então esse versículo nos permite identificar um aspecto do perfil de Boaz. Ele serve os necessitados em sua mesa. Precisa relacionar com Jesus? Claro, vamos apontar para Jesus. Então lembre-se, Lucas capítulo 22, versículos 14 a 16. Mas lembre-se, antes de fazermos a leitura, que no final do capítulo 1 e começo do capítulo 2 do livro de Ruth, a situação de Ruth era sem comida, sem família, sem nada. E agora ela está sentada na mesa, comendo com o dono da propriedade, com o dono da colheita. Lucas 22, 14 a 16. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que eu cumpra no reino de Deus. É o momento da celebração da ceia, da primeira ceia, a última Páscoa, em que Jesus pega o pão e distribui. É uma cena parecida com essa: pegue um pedaço de pão, molhe no vinagre. E João, no capítulo 21, a partir do versículo 12, já depois de ressurreto, depois de Jesus ressuscitar, os discípulos estão pescando, e então quando eles voltam com as redes cheias, Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. O versículo seguinte, André, por favor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Aqui é literalmente a mesma cena. Jesus, enquanto eles pescavam, Jesus acendeu uma fogueira, assou o peixe e o pão e deu aos seus discípulos. Que alimento! Melhor do que qualquer restaurante 5 estrelas. Não há comparação. É claro que isso representa um alimento físico, né? Mas há um alimento espiritual que nós experimentaremos ao sentarmos na mesa do Redentor de muitos. E por último, a quinta característica está no capítulo 3, no versículo 9. Então, perguntou
nós lemos no começo da mensagem, perguntou Boaz: quem é você? E aí ela responde: sou sua serva, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O versículo 11 diz assim: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. E o versículo 13 diz: passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Um resgatador quer e pode pagar o preço para nos trazer para a sua família. Havia um resgatador antes de Boaz, mais próximo de Elimeleque do que Boaz. E ele diz assim: se ele quiser resgatar, ok, mas se não, eu prometo que eu resgato. Então ele quis e ele podia fazer. Porque é preciso entender que nessa lei que está lá em Levítico 25, a lei do resgatador, era preciso que houvesse algumas características por parte do resgatador. A primeira era que era um parente próximo. E Boaz era. A segunda é que ele precisava ter condições financeiras para comprar, resgatar. Boaz tinha. Jesus se fez carne. João, no capítulo 1, no versículo 14. João 1,14. No Evangelho de João, palavras de João se referindo a Jesus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tornou-se carne. Sabe por que Jesus se humanizou? Para tornar-se nosso parente próximo. Jesus é o nosso primeiro irmão. Ele tem o direito de resgatar. Mas ele não só tem o direito de resgatar legalmente, como ele quer resgatar, porque ele veio para esta finalidade. Gálatas 1, 3 a 4. Gálatas 1, 3, 4. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, se entregou, em outras versões diz voluntariamente, na minha diz a si mesmo, não foi forçado, não foi empurrado, ninguém o obrigou a fazer aquilo, ele deu a sua própria vida voluntariamente. Eu entrego a minha vida para morrer. Não foi forçado a fazer aquilo, que se entregou pelos nossos pecados a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. O nosso parente próximo quis nos resgatar. Não só tinha o direito, mas ele quis fazer. Então ele se propôs a prover o sustento, a alimentação e a vida para Ruth, Boaz, mas é a mesma coisa que Jesus faz para as nossas vidas na eternidade e nesta vida também. Para ser redentor é preciso ter o direito de redimir, e Jesus tem, e é preciso querer redimir. A redenção, irmãos, que foi realizada por Cristo, é sem comparação. Aquilo que aconteceu com Boaz
é apenas uma sombra ou apenas uma pequena ilustração do que Jesus fez de maneira muito grandiosa. A sua graça foi derramada quando Ruth pede: derrama ou espalha a tua capa sobre a minha vida. Ela está pedindo: eu quero ser resgatado. Eu preciso ser resgatada. Todos nós. Mas é preciso reconhecer o nosso estado de pecaminosidade. Nós estamos afastados de Deus. Os nossos pecados nos alienam de Deus, nos distanciam de Deus, nos separam de Deus. Mas o resgatador olha e vê você passeando, procurando migalhas, e diz: eu quero te resgatar, eu posso te resgatar. Mas é preciso dizer: lança a tua capa sobre a minha vida. Lança a tua capa sobre a minha vida. É uma súplica. Nós precisamos suplicar por salvação. As pessoas acham que Deus é uma marionete que está à disposição delas. Elas não compreendem que a graça de Deus, ela é maravilhosa, mas Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Então, o sangue de Cristo é o preço da redenção. Foi o preço, a soma pagada. Cristo comprou os homens ao preço do seu próprio sangue. É o que diz Efésios 1:7. Nele, e nele aqui é em Jesus, temos a redenção, a remissão, o resgate por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Valorize a remissão, o resgate que Deus fez em sua vida. Não importa o que você está passando, o resgatador está lhe alimentando, está lhe acompanhando e garante que não importa o que aconteça, Ele estará com você, o alimentando, o sustentando nesta vida e na eternidade. Pastor.